Paz do Senhor para todo mundo. Hoje a gente vai continuar na leitura do livro Autoridade Bíblica e Experiência no Espírito. O Gustavo está aqui com o nosso convidado especial. Semana passada a gente leu o capítulo 7 junto com o Hugo. Então, Gustavão, se você tiver algum comentário aí, enfim, daquilo que estiver sendo dito aqui, pode intervir. E a gente está aqui na igreja, o Rodrigo está aqui com a gente também, então vocês têm a liberdade aí para estar junto comigo aqui, tá bom? Bom, hoje é o capítulo 8, que fala sobre o Espírito e a Palavra, as autoridades da missão pentecostal. São as autoridades, né, da missão pentecostal, então a gente vai ver como isso é explicado pelo Gutierrez Siqueira. Esse capítulo e o próximo são escritos por ele. O próximo capítulo é o último do livro. Então a gente está fechando aqui, né? Então, até como feedback, né, que a gente teve das últimas apresentações, né, que eu fiz, a gente já está num estágio de leitura do livro onde muito conhecimento já está sedimentado, a gente consegue entender bastante alguns objetivos que estavam meio que turvos no início da leitura, né? Então, hoje a gente vai ver um pouco mais de desenvolvimento, né, desse assunto, do assunto da hermenêutica pentecostal, né, e de como isso se aplica, por exemplo, na missão, que é uma característica importante, né, das igrejas pentecostais, né, e de como essa ferramenta da hermenêutica e o pentecostalismo atuam na missão, tá? Esse é o ponto principal aí do capítulo escrito pelo Gutierrez. Bom, ele inicia o capítulo dizendo assim: os pós-modernos tendem a acreditar que Deus escapa ao palavreado, isso é, ele não pode ser apreendido em ideias, crenças e dogmas, porque a linguagem seria a limitação de um ser infinito. Então, essa é uma afirmação dos pós-modernos ou dos nossos contemporâneos, né, que a linguagem ela limita a nossa visão de Deus. A palavra fala um pouco sobre isso, mas não fala de que a linguagem é que limita, é que nós de fato conhecemos em parte, né? Paulo fala sobre isso, né? Mas esse ponto aqui é um ponto de crítica mesmo, né? De que como a gente não consegue conhecê-lo, a linguagem estabelece essa limitação, então isso é utilizado muito para quebrar alguns argumentos sobre Deus, né? E de como ele age na nossa vida. Mas a gente vai ler ao longo do capítulo aqui como é que o Gutierrez trabalha esse assunto, porque a linguagem é um ponto importante na missão, né, da igreja pentecostal, e a gente vai ver ele desenvolvendo esse assunto aqui. Ele diz assim: embora a linguagem seja de fato limitada e Deus seja maior do que a teologia possa expressar em palavras, no cristianismo a fala circunscrita é legitimada pela experiência do encontro com Deus vivo. Então, é a experiência que supre isso que a linguagem, muitas vezes, e a palavra não conseguem expressar. A certeza do profeta bíblico não derivava de sua própria inteligência, mas da confiança plena no fato de que receber uma mensagem externa a ele. Então é interessante, né? Enquanto muitos ficam buscando dentro da linguagem, né, e na ciência da linguagem, explicações para encontrar reais significados, para o pentecostal é a experiência que preenche, né,
essa lacuna que é deixada pela própria linguagem. E aí a palavra diz ali em João, no primeiro capítulo, versículo 14, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus, portanto, anuncia a palavra e é a própria palavra. Da mesma forma, para o apóstolo João, a realidade do fim não deixou de ser real porque ele precisou expressar em símbolos, o que era difícil expressar em linguagem corrente. O símbolo também é uma linguagem. Então, a gente pode usar, né, assim como Jesus usou, né, diferentes linguagens para expressar aquilo que era difícil ser expresso na linguagem corrente. Então, quando ele é o verbo, né, ou quando ele é a palavra, engraçado também, né, que existe essa comparação de Jesus com a linguagem, né? Então, sei lá, essa discussão acho que ela já era prevista, né, por aqueles que foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. João vivenciou um encontro e ouviu do próprio Cristo. Escreva, pois as coisas que você viu, tanto as presentes como as que estão. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que estão por vir. Apocalipse, capítulo 1, versículo 19. Então, ok, pessoal, a linguagem limita, mas Jesus mandou, né, que João escrevesse, e ele escreve Apocalipse baseado no que o encontro dele com Jesus Cristo o trouxe como missão. Trouxe a ele como missão. E aí o Gutierrez continua dizendo, né? Na fé cristã, Deus se revela de diversas formas. Sonhos, visões, profecias, glossolalias, intuições e pelas percepções da natureza. Os exemplos bíblicos dessas revelações são variados, mas Deus está falando em todas as manifestações carismáticas que vemos e ouvimos por aí? A resposta, segundo Gutierrez, é não. Nosso instrumento para discernir a voz de Deus ou a voz dos homens, isso dito por ele mesmo, ou a voz dos homens, é a revelação maior, a Sagrada Escritura. Deus continua falando vocalmente no mundo, mas só saberemos ouvir a sua voz com os fones reguladores da Bíblia. É a questão da verificação no texto bíblico, voltando aqui como passo importante nesse processo de leitura, tanto da palavra e principalmente das experiências, né? A leitura das experiências sendo verificada na palavra. É possível perceber Deus a partir de diversas experiências, mas somente a Escritura nos serve como guia e, acima de tudo, como parâmetro. Tá? A grandeza da Escritura está no fato de nos presentear com a revelação definitiva, que é Jesus Cristo. Nesses termos, Jesus Cristo é claramente a palavra suprema de Deus, o revelador por excelência. Deus é revelado em Jesus Cristo, né? Como homem. Então, o verbo, né, se fez carne. Então, a gente vai ver um pouquinho do que é essa linguagem que é dita como um limitador da visão de Deus, de como ela é importante e é utilizada no contexto da missão pentecostal. Bom, a realidade não é necessariamente uma invenção da linguagem. Os fatos existem e muitas vezes antecedem a descrição que podemos lhe dar. Por exemplo, por muito tempo os filósofos e teólogos também modernos acreditaram que a moralidade era uma invenção da linguagem e por esse motivo a moralidade seria relativa ao tempo e ao espaço do falante. Então, é como se a linguagem existisse antes, né?
e ela tivesse inventado a moralidade, né? Então, a linguagem vem depois nesse exemplo aqui. Hoje, porém, muitos estudos apontam a presença da moralidade em crianças recém-nascidas que ainda não aprenderam a falar. Isso é um exemplo citado pelo Gutierrez. Então, nesse exemplo aqui, a moralidade antes da linguagem, né, ou seja, o fato existe antes da linguagem descrevê-lo. Né? Um outro exemplo está lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão, para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. No Éden, a criação factual antecedeu a descrição e interpretação dada pelo primeiro homem. Então, esse é um outro exemplo utilizado pelo Gutierrez aqui para organizar, né, fato e linguagem na ordem em que isso ocorre. E ele continua: tanto Babel no Antigo Testamento, como o dia de Pentecoste no Novo Testamento, ensinam uma verdade uníssona. A linguagem é dom de Deus, um dom gracioso que expande o evangelho e freia os intentos megalomaníacos de uma tirania uniformizante. E aí ele continua, né? Não à toa os tiranos são obcecados pelo controle da linguagem. A manifestação do espírito está ligada à língua, profecias, glossolalias, palavras da sabedoria e da ciência são dons do espírito. O espírito que nos impulsiona a testemunhar. Então a linguagem é uma ferramenta, né? Utilizada pelo espírito. A manifestação do espírito está ligado à língua. E ele continua, né? Assim, anunciar o Senhor em palavras faz todo sentido quando essas palavras são alimentadas pelo próprio Espírito. Jesus era poderoso em palavras, mas também era poderoso em obras. Lucas 24, 19. Essa é a dialética que permite o pentecostalismo ser, ao mesmo tempo, uma espiritualidade e um corpus doutrinário. Interessante, né? Esse ponto aqui que ele cita, porque acho que vai vir um pouquinho na frente num outro slide. Estou esperando um clímax aqui. Foi um momento que, quando eu estava elaborando essa apresentação aqui, eu gostei muito, mas é justamente, né, aquele ponto, né, de Jesus ser o verbo, né, e o verbo se fez carne. Então, a questão da linguagem ela é intrínseca, né? E a comunicação do evangelho, o evangelizar, a missão, só vai acontecer se a gente usar de linguagem, né? E nos dias atuais, onde esse assunto ele é ainda mais complexo, é mais importante ainda que a gente tenha realmente a linguagem e a linguagem do reino, né? Para poder comunicar o evangelho de Jesus. As boas novas, né? E boas novas são boas notícias, e boas notícias são normalmente escritas, né? Com palavras, são ditas com palavras, enfim. Acho que é um ponto importantíssimo a linguagem, né? E a maneira como a gente leva essa boa nova, essa boa informação é um ponto chave, né? No trabalho e na nossa missão, né? Na maneira como a gente deve agir para o reino de Deus. A evangelização como essência do pentecostalismo. A prática missionária e evangelizadora é a principal marca do pentecostalismo. E aí ele vai contar um pouquinho, a gente vai ver nos próximos slides, o Gutierrez vai contar um pouquinho da história pentecostal e da igreja pentecostal no Brasil, inclusive de como esse ponto que está relacionado à evangelização
tem uma diferença, né, na maneira como se encontra, como se plantam igrejas, e as igrejas pentecostais em especial. Ele continua dizendo aqui, mas ainda assim, né, a prática missionária evangelizadora é a principal marca do pentecostalismo, mas ainda assim há pouco material escrito em português sobre uma teologia das missões numa perspectiva pentecostal. Em português, ele diz, né? E tanto é que, assim, boa parte, acho que 90 e tantos por cento dos nomes que eu vou citando junto com eles aqui nos capítulos são de teólogos e de pentecostais norte-americanos, alguns europeus, em menor quantidade, mas brasileiros, alguns poucos, né? Não vou citar os nomes aqui, senão vou errar miseravelmente. Mas é isso. É isso que ele está dizendo aqui. Embora seja uma marca, né? Tem muito pouco material escrito. E ele continua dizendo, é verdade que existe muita reflexão sociológica a respeito do crescimento do pentecostalismo, acho que essa é uma visão mais externa, né? Não é de dentro da igreja, mas raramente na academia se faz uma reflexão teológica sobre esse tema. E ele continua, sem querer desprezar as contribuições das ciências humanas, nelas não há espaço para a crença na ação sobrenatural do Espírito Santo, e isso, obviamente, empobrece a nossa perspectiva doutrinária. Aquela sensação que a gente tem, né, de que o pentecostal está sempre ali meio que de canto, nesse ambiente acadêmico, e essa é uma reivindicação do Gutierrez aqui. Na África e na Ásia, o pentecostalismo cresce como um incêndio entre os pobres apreensivos. É bem verdade que esse crescimento já não é tão espetacular nos Estados Unidos ou no Brasil, mas continua empolgante em países como Nigéria, China, Quênia, Angola, entre outros. Essa é uma constatação que ele faz aqui. E que é alvo de algumas críticas, né? Quando a gente, enfim, na maneira, inclusive, como esse trabalho, esse crescimento se dá. Mas o Gutierrez aqui, ele vai enfatizar um pouco mais a natureza desse trabalho nos próximos itens que a gente vai compartilhar aqui. E ele continua dizendo assim, o Espírito Santo é o impulsionador das missões, né? Por que as missões acontecem? Porque existe o impulso do Espírito Santo. O fator do crescimento pentecostal está na ênfase em receber poder para o comissionamento missionário. E ele continua, Jesus disse aos discípulos, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Está lá em Atos, no primeiro capítulo, versículo 8. Esse é o texto-chave da missiologia pentecostal. Em essência, o poder do Espírito Santo sobre os discípulos habilitou essa comunidade a desenvolver uma obra extraordinária. Desde o Antigo Testamento, lá em Juízes, em 1 Samuel, o Espírito é associado à capacitação. O batismo no Espírito Santo tem como propósito principal revestir o crente de poder para testemunhar de Cristo. Então, eu gostei muito de ler o Gutierrez escrevendo isso aqui, porque realmente um trabalho de defesa, né, desse crescimento que, embora em muitas ocasiões pareça meio desordenado, assim, esse jeitão meio orgânico de ser do pentecostal, é muito bom poder ver isso e ver na Bíblia, a experiência bíblica também ser compartilhada nos dias atuais, né? E importa que o nome do Senhor seja pregado, como ele mesmo disse que haveria de ser. Donald Stamps, aí ó, tá vendo? O nome, esse aqui parece ser americano. Observa, o batismo no Espírito Santo
outorgará ao crente ousadia e poder celestial para realizar grandes obras em nome de Cristo e ter eficácia no seu testemunho e pregação. Amém. Que seja assim. Emílio Conde, lá na década de 50, ele é o primeiro teólogo pentecostal brasileiro. Aí, tá vendo? Um brasileiro, para dizer que tem pouquíssimos. Mas ele afirmava lá nos anos 50, né? Nas Assembleias de Deus, não ensinamos os crentes a buscar os sinais, pois os sinais não são o batismo do Espírito Santo, mas aqueles acompanham como evidência real de que Deus está operando. Né? Então, aqueles batizados, né? Acompanham aqueles batizados com evidência real de que Deus está operando. Então, não é a busca por sinais, por milagres, não é essencialmente isso, embora isso esteja no pacote, né? A questão é para onde você está olhando. Então, os sinais é que acompanham, né? E que são a evidência real de que Deus está operando. O importante, então, é a busca pelo batismo, porque aí sim os sinais seguirão. Né? George Wood, ele aponta o batismo no Espírito Santo, todos esses citando na mesma direção, né? O batismo no Espírito Santo, como se entendeu em Azusa, não era somente para benefício pessoal. Seu propósito central era receber poder. Essa é uma distinção vital, porque alguns têm buscado o Espírito pela experiência em si, e não por novos arrojo e competência para ser testemunha de Cristo. Amém. Constatação e exortação bastante pertinente. A motivação, né, daquilo que a gente faz é muito mais daquilo que é dito, né? Então, muito importante isso que o Jorge disse. Fugir do propósito principal do batismo no Espírito Santo, isso aqui é a citação do Gutierrez, é perigoso e tem levado muitos a uma espiritualidade rasa e histérica. E é muito isso que parece, né? E o que é evidenciado, de certa maneira, né? A boa experiência, a contar com o Espírito Santo na sua e buscar a experiência com o Espírito Santo no sentido, né, de ter arrojo e competência como testemunha de Cristo, hoje é muito questionado porque, obviamente, há muitos que buscam, né, o benefício pessoal ou a experiência em si, né, e não o crescimento a partir da experiência. Então, esse ponto é bastante importante porque a gente não pode viver uma espiritualidade rasa que busca só o sobrenatural, muitas vezes até por mera curiosidade ou para querer viver aquilo, né? Mas tem que ser para nos transformar e para que cresçamos em conhecer, prossigamos em conhecer ao Senhor. A missiologia pentecostal valoriza o papel de cada crente na evangelização, pois todos podem e devem buscar o revestimento de poder para testemunhar de Cristo. A evangelização carismática é baseada em leigos e não em clérigos. Eis aí uma diferença importante e que está associada, né, àquele outro tema de que o pentecostal na academia, né, o carisma, enfim, toda essa experiência que está associada, o sobrenatural, isso é muito inexplicável para estar ali na academia, né? Eu, como estou muito distante desse tipo de ambiente,
consigo falar isso mais tranquilamente, né? Mas eu vejo uma certa um ponto que é trazido aqui pelo Gutierrez, porque ele é uma pessoa que está ali, né? Que estuda e que tem produzido, né, material teológico na área pentecostal e que em algumas vezes que eu ouvi na internet, enfim, o ouvi, lida bem, né, com esse ambiente, mas ele faz aqui os seus apontamentos, né? E ele continua dizendo aqui: a doutrina do sacerdócio universal mostra a importância do corpo de Cristo, a igreja, como uma comunidade unida em que cada um mostra o seu serviço em cooperação. A doutrina pentecostal do batismo no Espírito Santo e a doutrina evangélica do sacerdócio universal faz de cada crente pentecostal um missionário. E esse é um tema bem caro para nós aqui, Bethesda Brasília, né? E como, né, na academia, inclusive, enfim, acho que por temas inclusive relacionados a isso, né, esse assunto, até a palavra missionário, em alguns ambientes, ela não é benquista, né? E associam a missão, o missionário, ao proselitismo religioso. Enfim, a gente sabe onde isso acontece, né? Não é no campo, não é com aqueles homens e mulheres que dão a sua vida para exercer o ID, né? E de ser mais do que pregadores do evangelho, exemplo para nós, né? Então, esse é um ponto bastante caro e importante, né? Que, que a igreja pentecostal tem essa característica, né? Embora a gente, enfim, tenha muitos outros trabalhos que levam Jesus às pessoas, enfim, não é só a igreja pentecostal, essa unidade do cristianismo ela é bastante importante, mas é uma característica é, marcante, né, do pentecostal. O Karkainen, Veli-Matti Karkainen, ele aponta o batismo no Espírito Santo como a principal estratégia de missões dos pentecostais. Então, esse é um teólogo que é bastante citado aqui, tanto pelo Gutierrez, né, quanto pelo Kenner, e é isso, né? Quem a busca pelo batismo com o Espírito Santo, né, a experiência, né, que muitos de nós tivemos na juventude e que muito nos era dada a importância, né, de ter essa experiência no Espírito e de como isso, né, e aí a importância que esse livro dá a essa experiência, mas a associação desse modo mais emocional do pentecostal com a leitura bíblica e com as suas metodologias, que são ferramentas importantes para aquilo que a igreja pentecostal de alguma forma já é hoje, entre nós aqui, a gente já vê muito, né? Já comentei isso aqui, né? A gente já vê essas ferramentas sendo de alguma forma utilizadas nas nossas pregações, na nossa EBD também vejo bastante isso. Na EBD, acho que como a gente fica ainda mais no techniquez ali, né? Contando um pouco a história, o contexto histórico onde quando a gente está falando de Gênesis aqui, né? Então, história de Abraão, então muito esse contexto assim é bastante importante. A gente vê essas ferramentas sendo utilizadas no nosso dia e glória a Deus por isso, né? Mas o batismo com o Espírito Santo é a principal estratégia de missões dos pentecostais, segundo o Karkainen. E a gente viveu isso muito nas nossas raízes e o Espírito Santo tem estado conosco todo esse tempo.
Lauren Triplett lembrou: o pastor pentecostal que não leva a igreja a obedecer mundialmente à grande comissão é, em termos, uma contradição. O pastor pentecostal terá um coração missionário e reconhecerá que recebeu esse coração missionário quando foi batizado com o Espírito Santo. Ser pentecostal é ser missionário. Falei que o Rodrigo ia gostar mais desse capítulo aqui. Como eu disse, esse é um assunto muito, muito caro para nós, né? E o momento missionário que a gente tem buscado fazer a cada culto nosso aqui no domingo, essa interação mais presente com aqueles que a gente pode dizer que apoia, né? Viver essas histórias, poder orar com eles, enfim. E sermos missionários, né, dentro do nosso ambiente também, e nas interações que temos também com a comunidade, enfim. Isso é marca do pentecostalismo. E a Bethesda Brasília vive isso. Espírito Santo como capacitador. No Evangelho de Lucas, o Espírito desempenha fortemente a capacitação missionária. Ele continua dizendo, né? Em primeiro lugar, o Espírito capacita Maria. E diz, né? Descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Capítulo 1, versículo 35 de Lucas. Pois é Isabel e o seu filho João Batista, profeta do Senhor, que são cheios do Espírito, lá no versículo 41. E o mesmo acontece com o esposo de Isabel, o sacerdote Zacarias, no versículo 67. Então, o Espírito como capacitador para desempenho, né, da obra missionária. Desde antes do nascimento de Cristo, o Espírito estava capacitando parte de sua família para a obra missionária, isto é, o anúncio do Messias, culminando no clímax, o batismo e enchimento do Espírito sobre Jesus, que está registrado lá no capítulo 3 de Lucas. O Espírito escolhe, envia, capacita e direciona os evangelizadores. Só relembrando aqui, né, o assunto desse capítulo inicia, né, com a questão da linguagem. Então, essa é característica importante, né, do pentecostal e a questão da sua relação com o Espírito Santo, de como isso gera experiência, né? Então, por que a linguagem é importante para o pentecostal? Especialmente aqui, eu acredito que seja também para as outras denominações cristãs, mas especialmente para o pentecostal, porque a característica, a marca missionária e evangelizadora do pentecostal, ela só é possibilitada através disso, né? Então, o Espírito Santo, através da linguagem, escolhe, envia, capacita na linguagem, direciona os evangelizadores. Ele continua dizendo: o Espírito de Deus não deixa esse trabalho de implantação do reino ao bel prazer dos homens. Logo, a igreja que não apaga a atuação do Espírito Santo será um celeiro de evangelismo eficaz e com direção divina. O mesmo Wood que a gente citou anteriormente, né, ele diz assim: precisamos reconhecer que plantar igrejas envolve muito mais do que ter dados demográficos, liderança, conjunto de habilidades, academia aí. Combinação de doações, finanças e planejamentos certos. Precisamos do Espírito Santo. E o Gordon Fee, também outro assembleiano bastante citado em todo o livro, ele continua dizendo: especialmente em seu evangelho, Lucas destaca o Espírito como poder para a vida e missão de Jesus. E é pelo mesmo Espírito que ele une o seu evangelho e Atos em termos da contínua proclamação das boas novas aos pobres. E assim até os confins da terra. O reino chegou e ainda está por vir. Com Jesus, o tempo do futuro,
o dia da salvação foi inaugurado, mas o fortalecimento foi trabalho do Espírito Santo. O que Jesus começou tanto a fazer como a dizer, é agora o ministério que ele deixou à sua igreja até que ele volte. Amém. Que nós estejamos no lugar certo, né, nessa missão, até que ele volte. Crescimento autóctone. A Assembleia de Deus, e o Gutierrez citando, no Brasil, é um caso emblemático e, ao mesmo tempo, prova da tese pentecostal. Essa denominação recebeu poucos missionários estrangeiros, comparado ao contingente que as igrejas históricas mandaram de seus países. Então, esse crescimento, ele é muito mais, aqui por característica e constatado pelo Gutierrez, né, muito mais facilitado no momento em que essa experiência ela tem esse poder de juntar as pessoas, enfim, de atrair as pessoas para o movimento. Existem aqueles efeitos colaterais que todos nós conhecemos, mas o fato é que a denominação Assembleia de Deus tem esse poder de crescimento por conta da sua característica pentecostal. E ele continua dizendo, né, os assembleanos desenvolveram uma missiologia autóctone, ou seja, os próprios pentecostais brasileiros se tornaram missionários e evangelistas imediatamente após a conversão. Além disso, os primeiros pentecostais abraçaram como missão o falar a cultura brasileira e não se fecharam em pequenas comunidades étnicas, né? Não apenas no Brasil, mas em praticamente todo o globo, o pentecostalismo se expandiu como um fogo incontrolável, mesmo diante das parcas condições financeiras das primeiras comunidades e igrejas pentecostais. Então, essa característica, né, de que as pessoas estão prontas rapidamente, logo, eu acho que de alguma forma isso contribuiu para acontecer isso aqui, né, que ele disse, né, que os primeiros pentecostais, daí incluso já os brasileiros que foram alcançados por esse evangelho, né, eles deram essa capacidade, né, de que a cultura já tivesse, obviamente, a cultura deles, de alguma maneira essa junção da palavra com a cultura, e isso fez com que a igreja tomasse a forma cultural brasileira mais rapidamente, e, enfim, isso contribuiu para esse crescimento, né, que ele fala, né, e compara, inclusive, como um fogo incontrolável. E aí ele cita, né, alguns exemplos, por exemplo, da narração, né, de como isso se dá, né, como é que a linguagem aparece nesse contexto, né? Uma hermenêutica da ação em narração, ou seja, o que ele chama de teologia narrativa. E aí ele cita a última estrofe do hino 322 da Harpa Cristã, que é o hinário oficial, né, da Assembleia de Deus. Essa música ela expressa, em poucas palavras, a hermenêutica do pentecostalismo que produz ação evangelizadora. Diz assim, né? Quero continuar ouvindo a história do Senhor. Salvação estou fruindo deste conto de amor. Do juízo fui liberto, da condenação, da dor. Pela Bíblia estou bem certo que Jesus é o Salvador. O compositor aqui, né, ele afirma desfrutar da salvação a partir de uma narrativa sobre o amor de Deus. A força da história está tanto na autenticidade do narrador, quanto na densidade experiencial que a narração provoca. Então, né, a gente vai lendo e vai vivendo, né, exatamente essa história narrada aqui pelo compositor. Essa é a essência da hermenêutica pentecostal, uma interpretação que vem das escrituras e é logo transportada para o testemunho público. Então, aquilo que a gente lê na Bíblia e a constatação, né, de várias experiências, inclusive, que são lidas lá nos Evangelhos e em Atos,
isso logo está no nosso meio, enfim, a experiência conta rápido também e se transforma rapidamente com aquilo que é constatado através da interpretação bíblica. É a narração como drama vivo que provoca reações dos ouvintes. O testemunho envolve tanto a proclamação da ação de Jesus no mundo, quanto o testemunho da transformação efetuada por Cristo na vida do narrador. Os pentecostais valorizam a narrativa escrita e oral, porque é uma forma encarnacional de comunicação. Edmund Arens diz assim: contar histórias é fundamental para a fé, porque só no ato de contar, a nossa história pode se vincular à história com a de Deus e de Jesus. Em outras palavras, ao contar o próprio testemunho, o pentecostal se encontra como parte da história da salvação. Muito bonito isso aqui, né? Muito bonito e, de alguma forma, por exemplo, a gente vê hoje, eu como alguém que trabalha com a linguagem no dia a dia, embora bem técnica lá na TI, mas a gente tem a linguagem utilizada para conversar com a máquina, né? O código-fonte. Existem várias linguagens, e linguagens umas mais eficientes que as outras e tal. Mas existe a linguagem também da comunicação que é necessária para que você, por exemplo, se você vai desenvolver um software, você precisa entender para que esse software, qual é o problema que esse software tem que resolver. O problema de quem, inclusive. Né? Então, há várias técnicas, né, por exemplo, de se obter de quem é o público-alvo, as informações necessárias para que você automatize aquele processo, né, que ele deixe de ser um processo moroso e possa ser implementado através de um programa no computador. E uma das coisas é a contação de histórias, né? Isso é algo mais novo, inclusive. Usar o storytelling, por exemplo, como técnica de apresentação e você utilizar, por exemplo, a narrativa para contar, por exemplo, como um problema aconteceu, faz com que essa informação flua de um jeito muito melhor entre as pessoas, tanto quem está emitindo a informação quanto quem tá recebendo. Porque quem está, por exemplo, contando o seu problema, se sente mais à vontade em contar a história como ela aconteceu e tal. Existem, enfim, sistematizam tudo, existe um monte de técnica para isso e tal, mas o interessante é que a utilização da narrativa, né, a narração e fazer parte da história ajuda muito. E eu acho que um pouco sem esse cientificismo, o pentecostal, de alguma forma, a igreja pentecostal, ela utilizou, né, desse mecanismo e graças a Deus por isso e ao Espírito Santo no seu crescimento. E mais do que o crescimento da igreja pentecostal, o avanço, né, do reino do Senhor na nação. Michael Gorin, ele escreve assim: a Bíblia é um registro narrativo da missão de Deus em seu povo e por meio dele para o bem do mundo. Ela conta uma história em que a missão é um fio central. Bela citação do Michael. E trazendo, né, essa característica da Bíblia e de como ela, de alguma maneira, essa narração que está ali na Bíblia, ela busca se obter as mesmas experiências no dia de hoje, e essa tentativa muito despretensiosa, eu diria, do pentecostal, ou característica do pentecostalismo, ajuda nessa expansão, né, em fazer com que a palavra alcance. Né? Mesmo diante de tantos problemas e de tantos riscos que a gente corre, e de riscos que se tornam problemas de fato, mas é a palavra do Senhor sendo pregada e alcançando
lugares que ela não alcançava com os nossos abençoados irmãos, né, mais acadêmicos. O pentecostal, e aí para concluir, né, a gente já está aqui fechando o capítulo, muitas vezes não tem espaço nem tempo para elocuções, especulações e discussões sobre o vazio existencial, nem tem prazer no cultivo da dúvida. O pentecostal, palavras do Gutierrez aqui, né? Ele está atrás de solidez. E é essa convicção que faz do pentecostal um evangelizador ousado. Então, recebi, preciso levar para frente e de graça. Não é algo que a gente ouve de muita gente, mas inclusive nos dias de hoje, né, onde está tudo muito misturado, né, o pentecostal, quem é o pentecostal? Aí já tem o neopentecostal, enfim, não vou entrar nessa seara aqui, mas e tem o pós-pentecostal também, Jesus. Enfim, eu acho que tinha que ser como esse aqui, né? Não tem muito tempo para elocução, especulação e discussões sobre o vazio existencial, mas nem tem prazer no cultivo da dúvida, né? Mas tá atrás de solidez, né? Convicção de fazer o seu trabalho e ser um evangelizador ousado. Que seja assim. E para fechar, né, o capítulo, como conclusão do texto, o Gutierrez diz assim, e aí a gente fecha o capítulo de hoje. Ele diz assim: sem a autoridade das Escrituras, o pentecostalismo não teria vitalidade missionária. Sem uma hermenêutica voltada à palavra encharcada pelo Espírito, o pentecostalismo já teria desaparecido como mais um grupo demasiadamente entusiasmado com suas experiências estáticas. Então, se fosse mero show, né, ou mera emoção, assim como tantas outras coisas que a gente viu e tem visto, né, mas não tem, vou usar aqui, tem base bíblica, né, mas, enfim, é baseado na autoridade das escrituras, né, há pessoas muito sérias, totalmente associadas ao pentecostalismo, mesmo diante de tantas decepções que a gente tem visto em alguns e, e, e que tem dado espaço para um racionalismo mais radical, eu diria. Eu concordo com o Gutierrez aqui, né? Se fosse simplesmente emoção, se fossem só os movimentos, né, muitas vezes desordenados, quantas vezes a gente já não ouviu, né, que o espírito se submete, né, ao profeta? Por quê? Porque, né, não tá perdendo a linha e tal. Mas o fato é que se fosse mera emoção, já teria desaparecido, né? Eu concordo com o Gutierrez, sim. Como mais um grupo demasiadamente entusiasmado com suas experiências estáticas, né? Então, que o Senhor conduza a sua igreja, não somente a igreja pentecostal, que assim se denomina e que dá o devido valor à experiência no Espírito, que o Senhor possa, para além da, das nossas vontades, né, da mera vivência sobrenatural, que nós possamos realmente alcançar essa vitalidade missionária, né, que a experiência no Espírito possa ser ferramenta para que o nome do Senhor seja proclamado por essa nação, que são os que estão mais próximos a nós, mas por todos aqueles que ainda não têm uma porção da palavra escrita,
Por isso que a linguagem é importante. Aqueles que ainda são muito orais e que, de alguma forma, precisam ter a comunicação do Evangelho disponível a eles. E é por isso que nós oramos hoje. Senhor, muito obrigado, porque a tua palavra, Senhor, ela quem possibilitou que estivéssemos aqui e pudéssemos viver, Senhor, a experiência, né, de te encontrar, de te sentir, Senhor, em nosso meio quando nos reunimos, de orar a Ti e de termos a convicção da Tua resposta, a companhia do Teu Espírito Santo, Senhor. E obrigado, Pai, porque a maneira como o Senhor fala conosco, Tua linguagem, Senhor, a nós, e a maneira como nós falamos de Ti, da maneira como nós Te enxergamos, Senhor, aquilo que nos é revelado, Senhor, que nós não nos percamos nas nossas limitações, que as nossas limitações não gerem, Senhor, o medo, mas que nós possamos ser, como disse aqui o Gutiérrez, né, ousados no proclamar, Senhor, do Teu Evangelho. E a ferramenta que nós temos é a linguagem, Senhor, é a Tua palavra, e é Jesus que é a palavra. Obrigado, que é a principal revelação de Deus entre nós. Nós te agradecemos, que nós estejamos, Senhor, com a nossa vontade no lugar certo, que seja a Tua vontade, Senhor, em nós, e possamos, Senhor, inspirados também e encorajados por essa leitura, continuar, Senhor, nesse trabalho de missionários, Senhor, que somos, cada um nos nossos lares, por onde andamos, e também, Senhor, acompanhando aqueles, Senhor, que têm invadido, Senhor, tantos lugares, Senhor, nesse mundão, para fazer o Teu nome conhecido. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém.